Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Silvia Regina da Ronque. Eu trabalho no Núcleo de Cooperação Pedagógica com Municípios da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. E nós estamos aqui hoje com o professor Cristiano Tironi, que vai falar mais um pouquinho para vocês, professores, técnicos, secretários, todas as pessoas que trabalham ou estão envolvidas no ambiente escolar, sobre as habilidades com menos acertos na prova Paraná Mais e na avaliação do CNCA. E o trabalho, né? Como é que a gente faz esse trabalho com a recomposição da aprendizagem utilizando a Matific. O professor Cristiano, ele já iniciou a primeira, né? A gente já teve uma live, ela está gravada, vocês podem assistir no link ou no canal do YouTube que está disponível. E hoje tem a segunda live com o professor Cristiano. Então, eu vou falar com vocês o currículo do professor Cristiano antes de trazer ele aqui para vocês, tá bem? Então, para aqueles que acompanham as nossas lives, vocês já conhecem o professor Cristiano, ele já fez várias lives com a gente o ano passado, ele já iniciou a live esse ano, e a gente está aqui junto com ele novamente e vamos continuar. Então, mas para quem está aqui a primeira vez, então eu vou ler o currículo do professor. O professor Cristiano Rodolfo Tironi é graduado em matemática pela Universidade Regional de Blumenau, com pós-graduação em Inovação e Tecnologia na Educação pela UTF-PR em 2020, Educação, Metodologias Ativas, Tecnologias Disruptivas e Inovação Curricular. Robótica Educacional, é mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pela Universidade Regional de Santa Catarina, UDESC. A linha de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, projeto de pesquisa As inovações proporcionadas pela implantação de pensamento computacional em uma rede de ensino da educação básica. É fundador do Laboratório de Educação Matemática Isaac Newton, é membro da Rede Internacional de Escolas Criativas, exerceu a função de secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do município de Massaranduba, Santa Catarina, na gestão 2017 e 2020. Atuou como coordenador do Laboratório de Educação Matemática Isaac Newton até o ano 2016. Foi professor voluntário de Matemática, Robótica e Física do LEMIN. Participou durante 2 anos do programa desenvolvido pelo INPA, OBMEP na escola, atuando como professor de Olimpíadas de Matemática. Tem atuado principalmente nas áreas de educação matemática, interdisciplinaridade, etnomatemática, feiras de matemática e tecnologia, robótica educacional, robótica educacional, pensamento computacional, Olimpíadas de Matemática e formação de professores. Foi professor de matemática e física da Rede Estadual de Educação até 2022. Atualmente, o professor é coordenador da Regional de Educação de Araguá do Sul e responsável pela plataforma israelense de jogos digitais em matemática, a Matific. Além disso, desenvolve formações continuadas para professores nas áreas de tecnologias educacionais, pensamento computacional, metodologias ativas, inovação, criatividade, bem como em fundamentos, didática e metodologia da matemática. Olha só, professor, que honra tê-lo aqui conosco, viu? Seja muito bem-vindo, professor, e colocamos os professores aqui do Paraná nas suas mãos nesse momento. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, Silvia. Bom dia, pessoal do núcleo, os professores, os gestores, né, dos municípios, do estado. Mais uma vez é um prazer estar com vocês nesse momento, falando um pouquinho sobre matemática, né, trabalhando a ideia da recomposição matemática através dos descritores, das habilidades da prova Paraná Mais e do compromisso da criança, né, alfabetizada. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação, Silvia. Aí tu já... Só um momento, com licença. Vou ver aqui a janela inteira. A hora que deu certo, Silvia? Conseguiu? Deu certo, professor. Ah, beleza. Show de bola. Qualquer coisa, tu me avisa aí se fugir alguma coisa do nosso roteiro aqui. Tá bom? Aviso sim, professor. Beleza, então. Então, vamos lá, pessoal.
Mais uma vez, então, bom dia, né? Hoje é a nossa segunda live. Nós estamos numa jornada de recomposição matemática. Nessa jornada, nós temos 4 lives e hoje é a live 2, né? Muito bem. Deixa eu avançar aqui. Um momento. Beleza. Então, tá aí. Qual que é a nossa programação de hoje, nossa pauta? Vou fazer uma breve recordação, uma revisão, digamos assim, da live 1, só para contextualizar, né? Da onde o que nós iniciamos e o que a gente vai continuar hoje. Na live de hoje, a gente vai abordar mais, professores, a questão da prova Paraná Mais, habilidade 06 e habilidade 23, que são duas habilidades que pela prova Paraná Mais apresentaram um índice abaixo aí da média, certo? E durante a live também eu vou dar algumas sugestões de jogos relacionados com a habilidade 6 e com a habilidade 23. Também vinculado a isso, ou de forma paralela a isso, eu vou sugerir práticas pedagógicas relacionadas a esses descritores, essas habilidades. E, por final, alguns apontamentos, algumas dúvidas que a gente possa vir a tirar ali de vocês. Tudo bem? Então, não custa falar mais uma vez qual que é o objetivo dessas lives, é ampliar a formação, né, dos professores do 4º e 5º anos, por meio de sugestões teóricas e metodológicas, né, voltadas ao quê? A gente vai falar de teoria aqui, a gente vai falar de metodologia, mas sempre voltada à recomposição das aprendizagens em matemática. Quem é o nosso norte para direcionar essas recomposições? É a prova Paraná Mais, né? De 2025, que foi realizada com o 5º ano, e o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, também de 2025, que seria o 4º ano, que hoje são os 5º anos, né? Presentes aí nas redes, beleza? E tudo isso desenvolvendo-se numa lógica em espiral. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, a gente vai falar hoje de sistema monetário, eu vou falar aqui para vocês sobre de como esse sistema monetário, como essa habilidade, ela é desenvolvida em espiral, né, e o que a gente pode trabalhar de jogos, da Matific. Eu tenho aqui alguns dinheirinhos que eu já deixei disponíveis, dinheiro sem valor, moedas. Depois desse material eu vou disponibilizar para vocês também ali, para vocês poderem utilizar nas aulas, se assim vocês quiserem. E também, lógico, tudo isso ampliado, sendo fundamentado também pelos jogos da plataforma. Ok, são 4 lives, sempre aqui pelo canal, né, da sede, certo? Hoje a gente está na live 2, então nessa jornada a gente tem mais 2 lives pela frente, dia 4 de agosto, perdão, e dia 6 de outubro é a última, certo? Bom, o que foi abordado na live 1, né? Nós falamos lá sobre o porquê que você vai usar a gamificação nas aulas de matemática, né? Então, bem brevemente, não quero me ater muito a isso, mas você usa a gamificação para tornar, para modificar o comportamento de quem? Dos estudantes, né? Para que eles sejam o quê? Sejam mais participativos, sejam mais engajados e mais motivados a quererem aprender matemática. A gente faz isso usando a dinâmica, a estética dos jogos. Por isso que você usa a gamificação. E lá na live 1 eu explico quais são os pilares da gamificação, quais são as habilidades socioemocionais. Então, para quem tiver um pouquinho de dúvida nesse quesito aí, já revisita a live 1, está ali disponível o vídeo, como a Silvia falou muito bem já, né? Vocês podem... O bom da tecnologia, das lives gravadas é isso, né, Silvia? A gente pode voltar, pesquisar. Então, assim, a gente sabe da vida corrida que a gente tem, né? Então, quem não está assistindo agora vai assistir depois, tranquilo, né? Então, o importante, eu sempre digo, é continuar, nós, professores, eu falo aqui para o meu pai, para minha mãe, né? Ele diz, meu Deus, Cristiano, tu gosta de estudar, tu continua estudando. Gosto, porque é um prazer para mim estudar, né? A gente sempre pode aprender mais, e um professor sempre tem que, no meu ponto de vista, essa é a minha opinião, né? Tem que estar sempre querendo buscar a formação e aprendendo cada vez mais, né? E a gente aprende muito com os colegas, né? Muito bem. Como eu disse, gente,
o que está guiando a gente aqui, né? Qual é o nosso norte? O nosso norte são essas habilidades ali do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Destacado em amarelo são aquelas que a gente vai trabalhar nessas lives, tá bom? E também da prova Paraná Mais. Então, mais uma vez, destacado em amarelo, vocês podem ver que tem 4 aqui na prova Paraná Mais, e tem 3 aqui na prova, no Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que a gente vai abordar nessas lives. Então, na verdade, são 7 habilidades que a gente está abordando nessas lives aqui, tá bom? Hoje, a gente vai abordar bastante a gente vai trabalhar bastante essa questão aqui, ó, dessa habilidade 23, que é utilizar o sistema monetário, tá? E também eu espero começar a trabalhar essa outra habilidade aqui, que é a H6, que é a ideia de estimar a medida de grandeza. Então, são as 2 habilidades hoje que tiveram um rendimento abaixo, né, do médio ali, certo? Para que a gente pudesse desenvolver aqui com vocês. Tudo bem? Bom, lembrando também que na live 1 a gente trabalhou bastante isso daqui, certo? Que foi as formas de representar um número racional. Isso aqui está vinculado à habilidade 22. Nós trabalhamos na live 1 a habilidade 22, que foi uma habilidade que os estudantes também tiveram dificuldades. Então, eu só estou colocando isso para contextualizar que a gente já trabalhou isso na live 1. Visitem lá a live 1 para poder ter mais detalhes disso daqui, tá bom? E hoje, a gente vai aproveitar, olha só como a matemática está toda conectada, gente. Não tem como desconectar a forma decimal, da forma fracionária, da forma percentual. Porque nós vamos falar hoje bastante também dessa forma decimal. A gente já começou trabalhar bastante na live 1, só que hoje também a gente vai falar de forma decimal, porque nós vamos falar de centavos. E se a gente vai falar de centavos, nós vamos falar do quê? Da forma decimal de um número racional. Então, vejam só, quando vocês vão trabalhar os números com vírgula, vamos chamar assim, né, Silvia? A gente tem esse costume, né? Os números com vírgula, que são os números racionais na sua forma decimal, agora falando um pouco mais em termos técnicos, quando você escuta assim, né? Número racional na forma decimal, né? Parece que é uma coisa do outro mundo. Na verdade, são números com vírgula, certo? Nós estamos falando de moedas, de centavos, por exemplo. Aqui eu tenho, né? Eu virei aqui em casa como é que é o banco financeiro, né? Produzindo moedas, ó. Depois eu vou deixar, Silvia, esse material para os professores também, né? Essas moedinhas eu fiz no Canvas aqui, né? Eu gosto de trabalhar bastante. Eu não recortei elas redondinhas só para mostrar hoje, tá? Mas eu vou disponibilizar para vocês em PDF assim, ó. Aí vocês podem estar recortando depois, tá bom? Beleza? Então, assim, você já me conhece, quem já assistiu algumas lives minhas, eu gosto muito da parte analógica e da parte digital, sempre tendo um equilíbrio, né? A gente não pode ficar nesse mundo digital só no digital, mas também não pode esquecer que a gente vive imerso ao mundo digital. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre prática, minha opinião, entre práticas pedagógicas analógicas e entre práticas pedagógicas digitais. Analógico digital. Então, a gente vai navegar por isso. Mas quando a gente trabalha com isso daqui, a gente está trabalhando com 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, e isso tem a ver com a forma decimal, tá? Então, a gente vai explorar um pouco mais isso hoje, certo? Também eu falei na live 1 sobre a recomposição. Eu vou falar de novo aqui hoje, mas não especificamente com mais detalhes, como eu falei isso na live 1. O que é recompor? Só bem brevemente, é muito mais do que fazer uma recuperação paralela, né? Recomposição da aprendizagem envolve adaptar currículo, adaptar tempo, adaptar práticas pedagógicas, usar as avaliações diagnósticas. Na live 1 a gente falou um pouquinho sobre como a Matific pode ajudar nas avaliações diagnósticas. Foi até uma pergunta de uma professora no final da live para mostrar como a gente usa a avaliação da plataforma. Então, é bom visitar um pouquinho a live 1, que a gente falou bastante lá sobre isso também, tá?
material didático apropriado. Então, com todo o respeito, se eu vou falar de dinheiro, de sistema monetário, eu não vejo outra saída a não ser trabalhar com esses dinheiros sem valor e essas moedinhas, tá? Eu não vejo outra forma, porque é o lúdico, né? É o lúdico. É importante mostrar para a criança e ela manusear, ela mexer, ela fazer projeções, ela brincar com esse material lúdico. Então, isso é muito importante. Então, vamos fazer aqui umas oficinas com isso, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Números racionais na forma decimal. Lembrando, professor Cristiano, que um número racional é todo número que eu consigo colocar em forma de fração, tá? Isso também a gente falou bastante, né? Principalmente ano passado, tem 13 lives no canal da sede, e dessas 13 lives, essas lives ficam disponíveis para vocês também, né? Tem bastante material sobre números racionais também, tá? Então, só resgatando aqui, o que é um número racional? É aquele que a gente consegue colocar em forma de fração. E aí, além da fração, eu consigo fazer o que também? Ó, eu consigo aqui, ó, eu consigo colocar em forma de fração, mas eu consigo colocar ele na forma decimal, eu consigo colocar na forma percentual, eu consigo colocar na forma geométrica e ainda eu consigo representar ele na reta, tá? Então, vejam só, são 5 formas de representar um número racional, ou seja, um número que eu consigo colocar em fração. Mais informações e mais detalhes estão lá nas lives passadas, tá bom? Pois bem, continuando. Então, agora a gente vai trabalhar mais com a habilidade 23 aqui, que é essa daqui, ó, certo? Que quer dizer o quê? É uma habilidade de... essas habilidades eu tirei do que o pessoal da sede passou, certo? São as habilidades que a gente vai trabalhar. Então, a D23 aqui, que é resolver problemas utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. Beleza? Só para contextualizar, né? Então, vamos lá. Então, já vamos começar a botar a mão na massa aqui, certo? Tá aí H23, ó. Então, como eu disse, é importante, eu vou deixar disponível para vocês esses PDFs depois, eu tenho aqui, ó, alguns eu já recortei, certo? Eu deixo depois disponível, mando aí pela Silvia ou pela Alexandra, tá? Para vocês poderem utilizar, fiquem à vontade. A única coisa esse material aqui de dinheiro sem valor, eu comprei pelo Mercado Livre mesmo, mas se você digitar ali material, dinheiro, né, de brinquedo, coloca assim, dinheiro de brinquedo sem valor. Aparece vários PDFs para vocês imprimir. É bem tranquilo, tá? E eu já deixo até na borrachinha aqui, né? Eu deixo até na borrachinha, eu deixo montinhos, ó, porque eu já faço montinhos para brincar com as crianças, tá? Tá bom? E a gente vai resolver alguns problemas agora já. Então, vejam só. Você vai trabalhar com sistema monetário, Silvio? Olha só que legal, Silvio. Eu trouxe aqui um problema do CAED, ó, do segundo ano. Ó. Nós estamos falando de quarto e quinto ano aqui, né? Para o quarto e quinto ano. Mas adianta você trabalhar o quarto e quinto ano se a criança não sabe fazer equivalência de moedas? Por isso que está bem no cerne das nossas lives, né, Silvio? Quando a gente conversa muito, eu, a Silvia, a Alexandra. Então, assim, a questão da recomposição, isso é importante. Então, se a criança não tem bem dominado isso aqui no segundo, no terceiro ano, como é que você vai trabalhar coisas mais complexas lá do sistema monetário no quarto e no quinto? Então, a primeira coisa se eu posso dar uma sugestão, verifique que a criança, se ela consegue fazer essas equivalências aqui, ó. Isso aqui é uma questão que eu teria no banco de questões do MEC e do CAED, por exemplo, ó. Então, olha só, eu tenho 3 moedas de R$1 aí. O que é legal fazer nesse momento aqui, ó? Deixa eu achar as moedas de R$1 aqui. Ó, o legal é você pegar as moedas, ó. Eu tenho 3 moedas de R$1 aqui, certo? Você pegar as 3 moedas de R$1, ó, tenho 3 moedas de R$1 e eu tenho 4 de 50 centavos. O legal é manusear isso com a criança. Pede para recortar e depois guarda, né? Então, veja lá. Eu tenho R$1, R$2, R$3, aí 50 mais 50 dá mais um, R$4, mais um, R$5. Qual que é a alternativa correta? Essa daqui, ó. O que está se solicitando nessa questão aqui? Né? Que o estudante saiba fazer equivalências, que ele saiba que 3 moedas de R$1 mais 4 moedas de 50 centavos é a mesma coisa que uma nota de R$5. Então, uma das habilidades é essa, Silvia, já.
que a criança lá no segundo ano, né? No segundo ano e no terceiro ano ela saiba fazer essas equivalências. Se ela não sabe fazer essas equivalências, como é que a gente vai trabalhar com problemas de educação de sistema monetário daqui em diante? Não dá. Então, verifiquem isso. Vejam, Silvia, que aqui a gente já está fazendo uma recomposição. Porque, né, se ele não tem esse domínio dessa habilidade, você não vai trabalhar uma habilidade mais complexa do sistema monetário com eles, porque se eles tiverem dificuldade nisso. Então, se eu posso dar uma sugestão, né, façam já essas atividades aqui, e eu até vou botar da Matific aqui agora também, mas é para ver se isso aqui já está dominado por eles, se eles já têm essa habilidade consolidada. Tem mais um aqui, Silvio, ó. Observe abaixo as moedas que Mauro usou para comprar um lápis. Ele usou o quê? Mais uma vez, você faz o quê? Você vai lá, ó, e você trabalha com as moedinhas, ó. Então, eu tenho 4 moedinhas aqui, certo? 4 moedas de 25, e eu tenho uma moeda de 2 moedas de 50 centavos. Isso equivale a quanto se eu fosse trocar por uma nota, digamos, uma cédula, papel? Quanto que vale? Aí a criança vai fazendo, peraí, 50 mais 50 dá R$1, 50 centavos mais 50 centavos, que dá mais R$1. Então, isso vai dar R$2, ó. Então, eu faço essa troca, faço essa equivalência. Tudo bem, gente? Então, fica essa sugestão aqui, né? Esse material vai para vocês também depois, para vocês aproveitarem aí para utilizar. Então, antes de começar, agora a gente vai falar propriamente dita da habilidade mais para o quarto e para o quinto ano, mas se nós estamos fazendo uma jornada aqui de recomposição matemática, nós não podemos esquecer se ele já tem dominado isso, tá? Ó, isso aqui é muito legal, ó. E depois eu vou deixar as indicações desses jogos também, né, Silvia? Na última live os professores pediram, certo? Ó, isso daqui é um jogo do segundo aninho, tá? Que eu acredito que dá perfeitamente para trabalhar para o quarto e para o quinto ano, tá? Que é para trabalhar a questão. Olha só que legal. Aqui está mais chique, né? Já tem até o scanner aqui, ó. Vou passar o scanner na Fusquinha, tá? Ele vai dizer que o meu Fusquinha. Ó, olha só. Custou R$26, certo? E aqui eu vou ter que colocar R$40, ó. É como se fosse simular um mercadinho, né? Eu vou colocar R$40, mas custou 26. Quanto que eu dou de troco? E aí, gente, por isso que isso aqui é muito importante, ó. Olha o que eu estou fazendo aqui, né, Silvia? Eu estou trabalhando o digital com a Matific, e eu acho que é legal mostrar para o aluno aqui, ó, o aluno ter junto na hora de resolver. Ah, vai lá no laboratório e joga o jogo da Matific. Ótimo, tudo bem. Mas já pensou levar as moedinhas lá, as cédulas juntos para eles fazerem isso? Vamos lá, então. Vamos aprender a dar troco. Aí vai ter bastante caixa na festa junina depois, certo? Para trabalhar. Vamos lá. R$26, né? Ó, mais 2 dá 28, mais 2 dá 30. 30. Aí o legal disso é o quê? Aí tem aluno que pode dizer, peraí, 30 com mais 20 dá 50, mas não era 50, era 40. Então, vou ver se eu acho uma de 10 aqui. Então, isso aqui é legal, ó. Olha só. Eu vou dar de troco o quê? Eu vou dar de troco R$14, porque eu coloquei no caixa 40, né? Vamos ver se está certo, né? Vamos ver como é que a gente. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu coloquei, o que eu vou ter que dar? O troco de R$40, certo? Beleza? Deixa eu atualizar aqui a página. Vamos ver. Vou colocar tudo de volta. Ah, coloquei os 40. Só deixa eu atualizar aqui só um momento. Deixa eu só abrir aqui. Ver se ele vai. Coloquei 40. Isso. Uma moeda de 10. Uma cédula, mais 2. Vê se fecha aí. O legal aqui, ó. Ó, é bem o que eu coloquei, né? Não foi isso? Vamos ver se fecha? Bom, perfeito. Tá vendo? Então, não vou jogar todo o jogo, né? Mas fica a sugestão, então, de trabalhar o que, né, Silvia, aqui, né, professores? O analógico e o digital. Beleza? E aqui dá para fazer várias operações. Eu fiz 26 somando até chegar no 40, mas poder fazer 40, tira 26, né, Silvia? Pode fazer a continha também. Então, assim, ó, essas questões vocês podem fazer da forma que vocês acham que é interessante ali com o estudante. Eu gosto muito, na hora de dar o troco, de
eu fiz muito mercadinho com os meus alunos já. E na hora de dar o troco, de trabalhar o quanto falta para chegar, né? Eu gosto muito disso, que a gente trabalha a operação inversa, né? Certo? Tá bom? Então tá. Esse jogo aqui eu já mostrei para vocês. Deixa eu continuar aqui, não. Bom, aqui já, olha só, peguei uma questão da Prova Brasil. Opa! Prova Brasil, certo? Que é a questão do CEP. Essa questão aqui ela já é uma questão de quinto ano, tá? Então, ó, o dono da padaria trocou R$ 7 por moedas de 25. Quantas moedas ele recebeu, certo? E aí vocês estão vendo que eu botei aqui de propósito o quadro valor de lugar. Lembra da aula passada, esse quadro? Né? Por que eu gosto? Isso aqui é uma coisa que eu dou uma... Isso aqui é muito valioso para mim, tá? Certo? Porque, olha só, o nosso sistema de numeração, ele é posicional. Quer dizer o quê? Dependendo do algarismo onde ele tem um valor diferente. Concorda? Então, o que eu podia fazer aqui? Ó? Eu posso representar o 0,25, ó, que é o 25 centavos, dessa forma. Então, eu tenho aqui, eu tenho 25, que 25 centésimos, né? São moedas de 25. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso... Se o estudante tem dificuldade ainda, você faz o quê? Desculpa aqui a minha letra, né? Eu não sou muito bom com mouse aqui. Beleza? A velhice está batendo, eu acho já, Silvia, tá? Enfim, você deve estar pensando, professor Cristiano, eu vou fazer 7 vezes o 25. Tem aluno que você vai ter que fazer isso. Tem aluno que você vai ter que fazer a continha aqui e somar 7 moedas de 20, né? 7, ou preciso ter 7, o que eu vou fazer aqui, ó? Você vai ter que fazer essa conta. Então, vamos lá. Por isso que eu gosto bastante desse material aqui, ó. 4 moedas, ó, 4 moedas dá R$1. Então, se eu fizesse essa continha aqui, ó, e qual é a beleza da matemática na hora de resolver um problema? Alguém sabe me dizer? É a criatividade. A Silvia leu aí na minha trajetória aí, né, Silvia? Que eu trabalho muito gosto muito da questão da criatividade, certo? Eu participo de uma rede, a Rede Internacional de Escolas Criativas, que é a REC, e nessa rede a gente trabalha muito a questão de como resolver problemas de forma criativa, certo? Porque pode ser que você responda de um jeito, você tem uma estratégia diferente da minha, mas a gente vai chegar na mesma resposta. Eu gosto muito disso. Eu não gosto de coisa muito engessada, não, tá? Eu gosto dessa parte legal. Quantas moedas deu aqui? Vamos lá, 5 mais 5 mais 5 dá 10, né? Dá 20 aqui, né? Então, eu boto aqui, ó, certo? Aqui dá quanto? Ó? Mais um 2 aqui. Tudo isso aqui dá 10, certo? E vai um aqui, né? Uma unidade a mais, aqui em cima. Não deu R$1? Deu ou não deu R$1? Então, 4 moedas deu R$1. Por que eu estou mostrando isso daqui no sistema decimal, no quadro valor de lugar? Para a criança entender que está somando décimo com décimo, centésimo com centésimo e unidade com unidade. Parece uma coisa bem assim óbvia isso, né? Mas para eles não é muitas vezes. Então eu posso dar uma dica. Isso aqui não é número com vírgula, gente. Você vai trabalhar sistema decimal, puxa para o sistema financeiro, para o sistema monetário, aproveita, né? Então, olha só, mas agora vamos ficar um pouco mais espertos, certo? Eu tenho 4 moedas, olha só. A matemática é muito bonita, né, Silvia? 4 moedas dá R$1, né? Ó, eu poderia até fazer uma tabelinha aqui, ó. Eu gosto muito de esquemas, desenhos, né? Moedas de 25 aqui, né? Ó, vamos lá, me ajuda. Ó, se você quiser trabalhar isso aqui, já, Silvia, isso aqui é uma outra habilidade que é a proporção, né, Silvia? Olha só. A Silvia sabe muito bem do que eu estou falando, que é você fazer... Isso aqui vai gerar gráfico. Meu Deus, Cristiano, tu já está querendo misturar toda a matemática. Mas a matemática é toda conectada. Ó. Vamos lá, 4 moedas deu R$1. Se eu dobrar aqui, ó, 8 moedas vai dar R$2, certo? Concorda comigo? Se eu triplicar aqui, ó, se eu botar 4 mais 4 mais 4, vai dar 3. Né? Se eu colocar aqui mais 4 moedas, dá... Se eu quadruplicar, ou seja, 4 mais 4 mais 4 mais 4. Me parece que 4 mais 4 mais 4, já estou trabalhando com multiplicação. 4 vezes 4.
né? Isso vai dar 4 moedas de R$1, né? Enfim, e eu tenho que chegar aqui a quantas moedas mesmo? 7, né? Ele tem o quê? Ele tem R$7, né? Eu já estou com R$4 aqui, ó, deu 16 moedas, certo? Se eu tiver 5 moedas, se eu tiver R$5, isso aqui vai dar quanto? Já dá 20, certo? Continuando essa lógica, eu vou chegar aqui a 28 moedas de 25 centavos. Como é que você faz isso, professora Silvia? Faz o desenho, faz no quadro valor de lugar e não esquece das moedinhas também, tá? Dessa forma, professores, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos mexendo com o lúdico, nós estamos mostrando no quadro valor de lugar, que é esse quadro aqui, certo? E a gente está fazendo o quê? A gente está mostrando para o estudante de forma lúdica como está se formando ali as quantidades financeiras, tá? Então, quantas moedas? Ele recebeu 28 moedas. Isso aqui também, Silvia, se eu quisesse, eu podia fazer um gráfico, ó, tá vendo? Eu podia fazer até um gráfico aqui e colocar esses valores aqui. Uma moeda, né? R$1 vale 4, né? O legal até seria fazer as moedinhas aqui, ó, Silvia, né? Olha só que legal. Dá para até fazer um, ó, R$1, R$2 vai dar 8 moedas, aí faz 8 moedinhas aqui, ó. Tá vendo? Olha que gráfico legal. Eu já estou trabalhando várias habilidades aqui, né, Silvia? Eu falei de sistema monetário, mas estou trabalhando proporção, estou trabalhando gráfico. Vocês estão vendo como a matemática está conectada? Se nós não olharmos a matemática para esse sentido, a gente chega no final de setembro, a gente começa, eu não vou conseguir vencer o meu, como é que é, o meu planejamento. Meu Deus, eu não consigo. Eu concordo. Então, assim, ó, se a gente conectar, não é quantidade, é qualidade, né? Um problema desse bem explorado, ele é bem mais rico do que a gente fazer muitos problemas e a gente não poder explorar ele mais, tá? Então, fica... Que sugestão eu estou dando aqui? Eu peguei uma questão da Prova Brasil. Isso aqui é uma questão que caiu em alguma edição da Prova Brasil, né? O SAEB, certo? E aí, que é muito próximo do Paraná Mais, da Prova Paraná Mais, que é muito próximo do compromisso da criança analfabetizada, enfim, que é muito próximo do CAED. E aí estou trabalhando o sistema, estou trabalhando o quadro valor do lugar, estou trabalhando com o material lúdico, né? E assim vai. Tudo bem? E aí também, né? Ó, aqui tem mais um problema, eu não vou fazê-lo, né? Mas fica como sugestão. Também, ó, mexer com essas com essas cédulas, com essas moedas, enfim, e eu fazer o que, gente? Procurem colocar esses valores aqui, ó, nesse quadro, valor, por exemplo, R$10. Onde eu coloco R$10? Aqui, ó. Onde eu coloco R$2, ó? Aqui, ó. R$10, eu podia escrever assim, ó. Posso botar um monte de zeros aqui que não vai mudar em nada, concorda comigo? R$2, não tem, ó. Então, isso aqui já vai mostrando o que para o estudante, ó? R$2 é dois inteiros, né? R$1, o que que é? Então, olha aqui agora, ó, 50 centavos, ó. O que que é 50 centavos, ó? Não vai ficar muito mais organizado para o estudante somar, fazer operações do sistema monetário usando o quadro lugar, gente? Então, fica essa sugestão para vocês ali. Façam, depois vocês, a hora que a gente se encontrar numa formação aí, a gente se conta, né? Se conversa. Ó, olha aqui. Esse aqui é um jogo, Silvia, bem legal da Matífica. Também vai ficar como sugestão ali. Vocês podem ver que eu sempre trago uma proposta analógica, mas já trago também um jogo, né? Eu gosto muito disso, tá? É assim que eu uso a Matífica, tá? Eu uso ela como uma ferramenta de ensino, uma plataforma como ferramenta de ensino, e sempre muito vinculado a esse equilíbrio de nesse caso, quadro valor de lugar, moedinha, cédulas e os jogos da plataforma, tá? Bora lá, então. Vamos jogar esse aqui um pouquinho só. Deixa eu clicar aqui. Ó, isso também vai para vocês depois, tá? Deixa eu abrir aqui.
O legal é que isso aqui tem PDF. Olha só, pessoal, esse jogo aqui já tem PDF, então se vocês querem utilizar esse plano de aula, ó, é uma sugestão de plano de aula também, tá? Sempre quando vocês vão dar uma olhada no jogo, dá uma olhada aqui à direita superior, para ver se ele tem plano de aula. Isso também, né, já pode facilitar a vida de vocês ali, no sentido de ter um plano de aula para... Ó, vamos lá. Vou entregar aqui. Me parece que é tomate e abacaxi, né? Vamos lá. Então, eu vou entregar aqui um tomate. Ó. O tomate custou 69 centavos, né? Não é isso? 69 centavos. Deixa eu anotar aqui. E o abacaxi, quanto? Ó, 14 centavos. Aí, o que é legal fazer nisso daqui? Ó, como é que eu trabalhava aqui, né? Eu vim aqui, ó, olha só. Eu colocava aqui, ó, 69 centavos era o que custava ali o tomate, né? Ó, eu colocava aqui, ó. A minha letra não é tão boa, mas dá para entender, né? E então eu fazia esse cálculo aqui, Silva, utilizando o recurso quadro valor de lugar, certo? Famoso, né, Silva? Esse quadro valor de lugar, né? E tão importante, né, Silva? Famoso e tão importante, né? Ó, 9 centésimos mais 4 centésimos, isso vai dar quantos centésimos? Vai dar 13 centésimos. Só que eu não vou botar o 13 aqui, né? Porque eu faço transformações. A partir do 10 eu boto para o próximo. Então vai dar 3 centésimos e 1 décimo aqui, ó. Já boto aqui. 6 décimos com 7, com 1 décimo dá 7 décimos, mais com 1 aqui dá 8 décimos. Então, 0 mais 0 dá 0. Então eu vou ter 83 centésimos, ou 83 centavos. Já lê dessa forma. 83 centésimos é a mesma coisa que 83 centavos. E aí, se você quiser utilizar as moedinhas, fica à vontade também, né? O que eu fiz? Eu vou lá no jogo, agora. Eu vou lá no jogo. Vai abrir aqui. Aqui, ó. Vou aqui no jogo e vou colocar. Deu quanto mesmo? 83, né? Que eu falei. Vamos ver, ó. Ó, e assim, ó, e aqui é legal, Silvio, que ele já mostra também o cálculo, tá vendo? 69 centavos mais 14 centavos dá 83 centavos. E assim vai. Então, assim, ó, eu super recomendo o aqui para vocês utilizarem essa habilidade, tá bom? Deixa eu voltar aqui agora. Ok. Agora, eu vou começar a explorar um pouquinho, Silvia. Eu não vou conseguir explorar tudo, mas já vou começar a introduzir a questão da próxima habilidade, tá bom? Como a gente está numa jornada, né, Silvia? Eu começo agora, depois eu volto a trabalhar essa habilidade na live 3, tá bom? Agora eu vou trabalhar com vocês essa habilidade aqui, ó. Estimar. Deixa eu só botar a caneta aqui. Essa daqui, ó. Essa H6 aqui, ó. É estimar a medida de grandeza utilizando unidades de medida convencionais ou não, tá bom? Então a gente vai começar isso. Do sistema monetário, eu acredito que eu já dei vários exemplos, mostrei aqui várias dicas, né? E vocês podem estar utilizando isso para potencializar aí, são sugestões, né? As aulas de vocês nessa habilidade. Então vamos lá. Bom, mas se eu vou falar de medida, eu não posso deixar de falar aqui com vocês sobre o que é uma grandeza, né? O que é uma grandeza? É tudo aquilo que a gente consegue medir. Você conseguiu medir, é uma grandeza. Né? A felicidade, ela não é uma grandeza perante a matemática, porque eu não consigo medir. Me dê 20 quilos de felicidade aí. Me dê 10 metros de amor aí. Não estão amor, felicidade, não são grandezas perante a matemática, a física, porque eu não consigo medir, certo? Então, o que é medir? Isso aqui é importante ficar, ó. Medir é comparar. Tanto é que a habilidade que nós vamos trabalhar agora, ela tem muito a ver com comparação. Por que ela tem muito a ver com comparação? Porque eu estou falando de medida, gente. Se você falar de medida, você vai comparar. Por exemplo, nessa imagem que eu tenho aqui, ó,
Eu estou comparando quem aqui? Eu estou comparando me parece que é uma girafa, um dinossauro aí, certo? Com essa criança, certo? Então, eu estou comparando quem é maior, né? Então, medir é comparar, tá? Então, a primeira coisa é essa, medir é comparar. Ano passado, nas lives, se não me engano, na live 10, que está também ali pela sede, eu falo bastante sobre isso com muitos detalhes. O que é medir, o que é comparar. Aqui eu vou, né, fazer um apanhado mais geral, certo? Bom, e aí quando eu falo de medidas, eu falo de grandezas, né? Então, o que é a grandeza comprimento, para que ela serve? Isso aqui é muito legal mostrar para o estudante, ó. Por que você vai utilizar a grandeza comprimento? Qual o instrumento que você usa? Você pode usar a palma, a polegada, a régua, a fita métrica. Qual é o vocabulário que a gente utiliza na hora de trabalhar com grandeza, comprimento? Alto, baixo, curto, comprido. Né? Aqui eu deixo várias. Né? Por exemplo, o sistema monetário, que a gente acabou de falar agora. Para que serve o sistema monetário? Para a gente ter valor, né? Para dar valor nos objetos, né? Enfim. Qual é o instrumento que a gente usa no sistema monetário? É a moeda, né? Qual é o vocabulário que a gente tem, muitas vezes, no sistema monetário? Caro, barato, juros, enfim, né? Aqui tem alguns exemplos, isso aqui fica disponível para vocês depois. Mas o mais importante é o quê? Medir é comparar, certo? Bom, continuando. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui, ó. Primeira coisa, nós temos, quando a gente vai medir, gente, a gente tem que escolher uma unidade de medida. Pode ser até a caneta, pode ser o polegar, pode ser a moeda, sem problemas. Mas você tem que escolher um objeto de medida. Então, isso é importante, né? Eu escolhi o metro aqui, né? Esse metro aqui é famoso, né? Um metro de... A gente tem bastante aqui nas escolas ainda, que é aquela régua, né, de madeira de 1 metro, certo? Olha só, olha como eu abordo os meus estudantes. Eu falo assim, ó, quantas vezes a unidade de medida metro, ou seja, quantas vezes esse metro de madeira aí, ele cabe dentro do lápis? Ah, mas aí você deve... Meu Deus, professor, mas como é que esse metro vai caber dentro do lápis? Isso que a gente tem que despertar no estudante. Porque, lógico, né? Eu não vou conseguir colocar 1 metro inteiro dentro de um lápis desse. Por isso que aqui na frente da vírgula ó, tem o 0, ó. Porque antes da vírgula é o quê? É a parte inteira do número. Então, o estudante vai dizer, ó, 0, vírgula. O estudante que tem lógica, e aí é uma coisa importante, porque qual é o objetivo da matemática, né? O que a matemática quer? Desenvolver o raciocínio lógico, matemático nas crianças, nos adolescentes. Então, quando a criança fala, professor, isso aí é 0, vírgula. Por quê? Porque eu não vou conseguir colocar um lápis inteiro, né, ali dentro, ou seja, não bate, né? Esse é bem menor, certo? Beleza? Eu vou conseguir colocar 1 metro desse inteiro num lápis desse? Não, né? Então eu comparo, veja, eu estou comparando um lápis com 1 metro, né? E aí a gente tem aqui, ó, quando eu falo em comparação, dá para ver que dá 18 centímetros ou 0,18, né? Beleza? Bom, da mesma forma, eu podia comparar agora, eu estou usando a polegada, ó. Quantas unidades de medida cabem, ó, quantas polegadas cabem dentro do lápis? Agora dá para perceber que cabe mais do que 1 polegada, ó, certo? Então vejam só, porque agora a minha unidade de medida é o quê? É a polegada. Então isso aqui é uma coisa legal, Silvia, para fazer com as crianças do 4º, 5º ano, que é usar o braço, a polegada. É legal pegar assim, ó, vai na quadra ou vai na parte externa da escola, começa a usar os passos para ver quantos passos dá. Ou seja, fica fazendo estimativas. Muito provavelmente, se você for para a escola hoje, né, ou vai para casa, você vai estacionar o carro em algum lugar, você vai olhar, será que o meu carro vai caber ali dentro ou não vai? Isso é uma forma de medir, né? Então, use o instrumento que vocês têm, que seja do contexto do estudante. Isso é importante, certo? É sempre bom contextualizar. Então, medir é o quê? Comparar. Tá? Muito bem. Então, agora tem 3 jeitos, Silvia, 3 jeitos de medir. Tá? Eu vou falar deles bem brevemente aqui. Tem 3 formas de você medir. A medida, quais são elas, professor Cristiano? A primeira delas é a medida direta. O que é a medida direta? É aquela que a gente não usa nada, não usa polegada, não usa moeda, não usa
graveto, não uso metro, não uso nada disso. Eu comparo objeto diretamente com objeto. Por exemplo, eu estou comparando aqui duas cenouras, né? Esse jogo aqui é da Matific também, ó. Depois eu deixo disponível para vocês. Vejam só, eu não estou usando nesse jogo aqui da Matific, eu não estou utilizando aqui nenhum instrumento de medida, mesmo convencional ou não convencional. Convencional é aqueles que a gente sabe, o metro, a trena, né? E não convencional é graveto, palmo, enfim, né? Vamos lá, qual é mais comprido aqui, ó? Eu tô comparando lápis com lápis. Tá vendo? Então, quando tu compara lápis com lápis, caneta com caneta, quando a gente vai na fila, né, do lanche ali na hora do intervalo, mas eu sou maior que você, né? Vamos fazer uma fila do menor para o maior. Nós estamos medindo? Sim, nós estamos medindo. Que tipo de medida a gente está fazendo? Medida direta, objeto com objeto. Tudo bem? Certo? E aí você vai. Também fica disponível para você. Medida que é essa daqui, direta. Tem outras formas de medir, professor Cristiano? Sim, tem mais duas. A outra é essa daqui, ó. Essa daqui é a indireta. Como assim, professor Cristiano, a indireta? Essa aqui, ela precisa de uma unidade de medida. Aquela de antes não precisava, né? Cenoura com cenoura, pessoa com pessoa, lápis com lápis, né? Você não usa nenhum instrumento de medida, certo? Aqui você usa já. Tem até um joguinho da Matific bem legal, certo? Ó, esse daqui também deixo depois para vocês. Ó, aqui eu já vou precisar de um... Qual vai ser a minha unidade de medida aqui, Silvio? O graveto, ó. Eu venho e coloco aqui, ó. Qual é mais alto? Estou comparando. Ó. Se eu comparar esse graveto que eu estou mexendo aqui, ó, se eu comparar com esse gatinho aqui, o graveto é mais alto que o gatinho, concorda? Mas o graveto ele é menor que esse peru aqui. Pela lógica, o mais alto é o peru. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando o quê? Ó, eu estou utilizando aqui, ó, uma unidade, um instrumento de medida. Qual é o instrumento de medida que eu estou utilizando aqui? Um graveto, um pedaço de madeira, enfim. Eu poderia utilizar uma trena, um metro. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou medindo de forma indireta. Tá? Isso aqui tem tudo a ver com a habilidade que nós estamos conversando aqui agora, que é estimar medidas, né? Então, volto mais uma vez aqui e dizer o seguinte: nós trabalhamos o direto, o indireto, está faltando um. Qual que é? Esse aqui é o último. Desculpa, aqui tem mais um joguinho, antes de eu falar do último, vou deixar também como sugestão. Ali eu usei um graveto antes, né? Agora aqui eu já vou usar o metro. Ó, aqui eu estou usando o quê? Uma medida indireta, tá? Esse aqui é um jogo até do 5º ano, ó. Eu vou usar o metro aqui, ó. Aqui ele me pede quantos metros de cerca eu vou precisar, ó. Então eu tenho 20 aqui em cima, estão vendo? Aí eu posso virar esse metro aqui. Olha ali, deixa eu virar ele aqui. Então tem 20 em cada lado. Oxa. Vamos encaixar ele aqui. 20 mais... outra coisa, quando vai fazer medida, sempre começa pelo zero aqui. Isso também é uma forma de mostrar para o estudante, né? Se utilizar a régua, utilizar os instrumentos de medida. Muitos se confundem, né? Quer ver com a régua? Não, mas não começa na parte plástica da régua, não. Começa do zero, né? Certo? Então, tem 10 aqui, mais 10 de cá, dá quanto? 20, né? 20 lá em cima, 60, pela lógica, né? Vamos ver se está certo o meu raciocínio aqui, 60 metros, ó. Isso. Então, o que eu utilizei aqui? Aqui eu já utilizei o quê? Eu utilizei um metro já, né? Uma régua formada de metros. Isso é o quê? Medir de forma indireta, tá? Muito bem. Agora eu vou para a última. Qual que é a última? Isso aqui, ó. Essa aqui é uma outra forma de medir, que é por estimativa, gente, né? Então, tem 3 formas de medir. Lembrando que medir é comparar. Então, tem 3 formas de comparar. De forma direta, objeto com objeto. De forma indireta, quando você utiliza um graveto, quando você utiliza uma caneta, quando você utiliza o metro, quando você utiliza o termômetro, quando você utiliza o relógio. Tudo isso é indireto. E também tem aquela que a gente... Uma outra forma de medir que a gente utiliza um dos nossos sensores famosos, que é a visão, né? Certo?
A visão é um sentido legal porque você consegue, através da visão, a olho nu, estimar as medidas. Então, vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho essa menina de 1 metro, certo? E eu quero saber quanto que essa escada dá. Então, olhando para ela aqui, ó, eu consigo projetar que a altura dessa barraca aqui deve ser uns 2 metros, certo? O que eu estou fazendo? Estou estimando. Então, uma outra forma de medir é a estimativa. Quais são as três? Direta, indireta e por estimativa. Tudo bem? Tem joguinho da estimativa aí, professor Cristiano? Tem. Vamos ver aí. Deixei aqui para vocês. Ó, esse aqui é um joguinho que eu vou deixar para vocês também. Ó. Já fiz aqui uma seleção de jogos que vocês podem utilizar, tá? Depois eu passo para a Alexandra ali e para a Silvia. Vamos ver esse daqui. Ó, tem a ver com estimativa. Ó. Bem, ó. Qual é o peso do gato? Escolha a melhor estimativa. 200 gramas? 150 quilos? Acho que não é 150 quilos, né? 4 gramas? 4 quilos. Eu vou arriscar em 4 quilos, né? Isso, ó. Tá vendo? Então, isso é estimar. Ó, qual é o peso do carro? Escolha a melhor estimativa. É 10 quilos. E aí, tipo assim, ó, se o estudante não sabe o que é 1 quilo, leva lá 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, tipo, né? Peça para ele pegar, né? Enfim, é legal o estudante ter uma noção disso, né? Olha, esse cara tem 10 quilos, 300 gramas, 100 quilos. O que é 100 quilos? Ou 2 toneladas? 2 toneladas é 2.000 quilos. Arriscaria essa? Então, ó, isso é estimar. Tem mais jogos de estimativas. Deixa eu ver aqui. Deixei mais aqui para vocês. Deixa eu avançar mais um. Ó, isso aqui é outro jogo de estimativa. Esse aqui é do 4º ano já. O que eu estou estimando aqui é o comprimento. Vou clicar aqui. Então, isso aqui é legal, fazer atividades na sala de aula, com objetos que eles têm no dia a dia, e aí também trabalhar com a plataforma, né? Sempre alinhando aí o analógico com o digital. Olha aqui, ó, qual o peso da pena? Escolha a melhor estimativa. 1 grama? 5 quilos? 300 gramas? 15 quilos? Será? 1 grama? 15 gramas? 1 grama? 15 quilogramas? Vamos ver. Olha só, né? São essas questões, isso é estimativa. E também, se o estudante aqui não acertar, por que ele não acertou, né? Qual é o comprimento da cauda do rato? 8 centímetros, essa cauda aqui, ó, né? 8 centímetros, 2 metros, 1 centímetro, 1 quilômetro. Acredito que 8 centímetros seja a medida mais próxima, né? Enfim, então, olha só, o que a gente está trabalhando aqui, né, Silvia, professor? Nós estamos trabalhando aqui as estimativas, certo? Ó, aqui tem, então, ó, atividades nos anos iniciais de medição devem ser trabalhadas com unidades e medidas não padronizadas também. Trabalho palmo, barbante, né? E, principalmente, até coloco aqui, ó, a partir do 4º e 5º ano, que é o nosso foco aqui, a gente começa a introduzir, a partir do 4º ano, a questão dos números decimais e fracionários, certo? Então, até o 3º ano, a gente não foca muito ali 1,32 m, né? 1,3 quilos. A gente não foca muito isso até o 3º ano. A partir do 4º ano, a gente começa a focar mais em números decimais, porque a gente trabalha com os números decimais já, né? E aí, trabalhar com os números decimais, que são os números com vírgula, certo? A gente trabalha bastante ali com o quadro do valor do lugar, tá? Não esqueçam disso, é uma sugestão bem interessante. Já trabalhei muito com os meus estudantes do 6º, do 7º, do 8º, por incrível que pareça, e ajudou bastante, tá? Então, para fechar, né? Estamos chegando no finalzinho aí. Para fechar esse slide aqui, o que é ter senso de medida, gente? Né? O que é medir é comparar. Então, o senso de medida é uma habilidade a ser desenvolvida pela escola e se relaciona com o saber o que se mede e como se mede. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui, ó, essas 5 dicas aqui, ó, um checklist.
Primeiro, os teus estudantes, eles compreendem o que medir é comparar? Você percebe isso nos teus estudantes? Eles conseguem visualizar que eles estão comparando? Outra, os teus estudantes, eles conseguem escolher uma unidade apropriada? Por exemplo, se ele vai medir o tamanho da sala, ele vai usar um termômetro? Ele vai usar uma balança? Ou ele vai usar o metro, vai usar a polegada? Como é que está isso? Que se ele não sabe diferenciar essas unidades de medidas, tem que fazer a recomposição dele ali. Outra coisa, eles entendem o tamanho do que é 1 quilômetro? O tamanho do que é 1 metro? Eles conseguiram perceber isso? Eles compreendem para que serve o instrumento de medida? Eles compreendem que o termômetro ele é utilizado para medir temperatura? E eles entendem como fazer uma estimativa de medida? Então, eu deixo esses 5 itens aqui, um checklist. Se os estudantes de vocês estão desenvolvendo essas 5 dicas aqui, né, se eles conseguem fazer o que eu coloquei aqui, eles estão desenvolvendo o senso de medida. Tá? Isso é importante, né? Que é o que a gente quer, né? É isso daí. Acho que, né, falta 2 minutinhos pelo meu horário aqui. Mais uma vez, eu agradeço a paciência de vocês. Deixa eu só parar de apresentar aqui. Isso daí. Vamos ver se eu vejo a Silvia de novo aqui. Aqui. É isso aí, Silvia. Fechamos, né? Tem mais uns 2 minutinhos aí para a gente trocar umas ideias ainda. Obrigado. Isso, professor, a gente que agradece. Fechamos. Professor, eu selecionei uma pergunta e 2 comentários aqui para falar para o professor, tá? Uhum. Bem no início da tua live, bem no início mesmo, a Vera escreveu assim, ó, amo matemática, amo ensinar matemática e a plataforma Matif que vem somar. Então, bem no comecinho, já deu para perceber a empolgação da professora, e a gente sabe o quanto esses professores utilizam, gostam e vivenciam a Matif no dia a dia com os estudantes, professor. E uma outra Vera Perim, agora no final disse assim que os estudantes, eles amam a plataforma Matific e eles exploram a plataforma além do que o professor pede. A gente sabe disso também, eu já estive em sala de aula e já usava a Matific, que os estudantes realmente adoram. E a Maria José, professor, ela perguntou assim, ó, onde encontra os planos de aula? A gente sabe que não são todos os jogos, todas as atividades da plataforma Matific que tem os planos de aula, mas se o professor puder mostrar novamente, professor, uma atividade que tem o plano, onde é que os professores conseguem localizar esse plano de aula? Então, agradecer o comentário das 2 Veras, tá? Obrigado, né? Realmente, a gente utiliza a Matific de várias formas, né? Antes da aula, como sala de aula invertida, depois como fixação de exercícios, enfim, né? E cada vez que tu vai explorando, tu vai ganhando mais propriedade, a gente vai explorando cada vez mais possibilidades. Fico muito feliz de ouvir isso. Vou compartilhar de volta aqui para mostrar para a professora Maria, né? Deixa eu só... Não são todos os jogos que tem, são em torno de 700 planos, Silvia, que nós temos na plataforma, e já vou explicar o porquê, tá? Então, vamos lá. O que a gente faz? Então, eu vou pegar aqui uma turma, eu tenho uma turma de 4º ano, então venho aqui em atividades, encontrar atividades, certo? Quando a gente coloca aqui, por exemplo, ó, eu navego aqui, ó, pelo currículo Base Nacional Comum Curricular, certo? Eu tenho várias habilidades aqui, né? Então, de números eu tenho várias habilidades, de álgebra eu tenho habilidades, que são as habilidades da BNCC, que são as habilidades do currículo aí de cada município também, que a gente segue a BNCC, certo? Cada habilidade dessa, eu vou clicar nessa aqui dos números racionais, por exemplo, ó. Aqui tenho quantos jogos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogos dessa habilidade aqui, né? Vou clicar aqui no primeiro, certo? Ó, o primeiro já tem plano de aula. Pode ser que então, assim, pode ser que no primeiro não esteja, pode ser que no segundo esteja. Vamos ver se no segundo tem também. Ó, aqui tem 2 planos de aula já. Vamos ver nesse terceiro. Então, assim, ó, esse já não tem. Por quê? Porque já teve 2 jogos Silvia, 2 jogos dessa habilidade que tem plano.
certo? Então, assim, pelo menos é para ter uma habilidade, é para ter um plano por habilidade. Porque o importante é tu desenvolver aquela habilidade, né? Se tu vai trabalhar 10 exercícios da mesma habilidade, o plano ele serve para os 10 jogos, 10 exercícios. Então, esse é o foco da Matifc, professora Maria José. A ideia é que, pelo menos, né, tenha-se um plano de aula daquela habilidade, certo? Para ajudar o professor, no sentido de dar ideias e sugerir outras, né, atividades, certo? É dessa forma que estão sendo produzidos os planos, pelo menos ter a cada habilidade um plano de aula. E aí é explorar. Pode ser que no primeiro não tenha assim, digamos, sempre no primeiro jogo da habilidade vai ter o plano. Não, é você explorar os jogos e você perceber. Mas dentro dos jogos, pelo menos um plano por habilidade está sendo postado, sendo desenvolvido. Não sei se acho que era essa a pergunta. Tem mais alguma da plataforma? Se eu posso parar o compartilhamento aqui? Ué, qualquer coisa eu coloco. Bom. Pode parar, professor, não temos mais dúvidas. Temos muitos elogios, muitas palmas, muitos corações. Acredito que os professores tenham gostado da live. Eles sempre colocam em prática, a gente vê relatos, professor Alexandra, né, que é a nossa consultora Matif aqui na sede, que está interagindo aqui no chat. Ela e eu recebemos sempre vários relatos dos professores, e é possível perceber o quanto os professores gostam e colocam em prática as sugestões que o professor dá, tanto na plataforma quanto na maneira física, né? Palpável com os estudantes. Então tá, eu agradeço, Silvia, obrigado aí. Professores, muito obrigado pela paciência, aos que assistirem, aos que vão assistir depois, né, que a gente sabe que muitas vezes está em sala de aula e tal, então obrigado. Eu sempre gosto muito de fazer essas lives aqui com vocês, porque me sinto bem à vontade, mesmo, né, estando do outro lado aqui da tela, mas me sinto muito à vontade, porque a maior felicidade para mim é quando se aplica lá na ponta, né? Mostrar para o estudante, acho que para nós, né, Silvia? Mostrar para o estudante que a matemática é uma coisa lúdica, matemática visual, né? Que você vê ela na prática, e conciliar o digital com o analógico, isso não tem preço. Então, parabéns, professores, que colocam isso lá na ponta, que procuram atividades a mais, que exploram outras formas, né? Isso realmente é o que é o nosso objetivo, né, Silvia? É ampliar as possibilidades, a formação de nós, professores, né? Então, eu queria agradecer a vocês, Silvia, do Núcleo, obrigado, né? Desejar a você, Silvio, que está voltando aí de férias, né? Bom retorno, certo? A Alexandra também, que é a nossa consultora Matifc, né? Que dá esse apoio. A Nádia também, não sei se está participando hoje, mas, né? Enfim, a todo o pessoal ali dos municípios, os pontos focais, a secretaria, são várias pessoas envolvidas nesse projeto. Isso é um ponto forte que indicam, né, que a gente está tendo êxito, porque são várias pessoas pensando com muito carinho aí em oferecer coisas boas para os nossos próximos, né, para os nossos colegas, tá bom? Obrigado, fico muito feliz pela essa interação, pelos comentários, pelas sugestões, pelas dicas, pelas dúvidas, e agradeço, e ficamos aí, então, na expectativa da próxima live aí, tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço e um bom feriadão, né? Depois pela frente. Nós que agradecemos, professor, mais uma vez, a sua colaboração nesse momento da live. Agora temos vários elogios ali à sua pessoa, professor, ao seu trabalho, à sua live, à sua explicação. Então, muito obrigado, professor, por mais essa live. Agradecemos também a Alexandra, que está ali interagindo no chat. A Alexandra é nosso apoio. Frequentemente, essas lives não aconteceriam sem ela. Ela está ali na sede com a gente. Então, agradecemos principalmente a vocês, professores das escolas que estão participando dessas lives. Agradecemos aos pontos focais da Matifc nas secretarias municipais de educação e os técnicos da NCPM dos núcleos regionais de educação. Convidamos vocês e contamos com a participação de vocês na nossa próxima live, que está prevista para o dia 4 de agosto. Sejam muito bem-vindos à próxima também. Agradecemos e até breve. Tchau, pessoal. Tchau.